mais olhar para trás, pois quem no arado põe a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. Lança a semente e espalha pelo chão. Planta em tua terra, Faz do teu trabalho tua guerra. Quem em Cristo põe a vida não pode mais olhar para trás, pois quem ao mestre deu a mão, trabalho certo e perto, tem serviço e profissão. prega a palavra e ensina ao teu redor. Mostra em tua vida, Faz das boas novas tua lida. Senhor Jesus, eu não entendo o espinho, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou o corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito.
Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, eu quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e eu creio nisso também. Basta-me a graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, faze-me em Cristo outra vez, ser mais que vencedor. Amém. Bom dia você que está aí chegando com a gente nesta manhã tão preciosa. Que bom estar com você nesse tempo tão importante, onde nós juntos vamos aprender, vamos conhecer um pouco mais da palavra de Deus, neste domingo tão especial, que você possa realmente sentir a presença de Deus através de tudo que nós vamos estudar nesta manhã, ok? Que bom, você pode convidar seus amigos, convidar seus parentes, as pessoas queridas para estarem com a gente aí nesta manhã tão preciosa. Você manda o link, convide as pessoas e peça também que elas não só participem desta live, mas elas também curtem, né? E se inscrevam aí no canal da nossa igreja, e assim, para que nós possamos ter o maior número possível de pessoas alcançadas em nome de Jesus. Amém? Que bom! E eu quero convidar você a que abra aí a sua Bíblia. Eu quero ler um texto de Isaías, apenas esse verso tão importante, tão significativo para nossas vidas, né? Eu quero ler com você aí, Isaías no capítulo 40, versículo 29. Enquanto você abre a sua Bíblia, nós vamos ler esse texto tão abençoado. Diz a palavra de Deus: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele quem? Deus. Amém? Deus é esse ser maravilhoso que nesta linda manhã que nós estamos despertando, iniciando mais uma semana, domingo, Deus é aquele que sempre nos dará força. Deus é aquele que fortalece o cansado, que dá vigor àqueles que estão desanimados, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão com o coração quebrantado ou machucados. Deus é esse que fortalece. E o nosso desejo é que nesta manhã você sinta mais uma vez a força do Senhor através do seu Espírito, rejuvenescendo a sua alma para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, coloca as tuas mãos sobre as nossas vidas e continua ministrando, continua falando, continua tocando nossos corações, que nesta linda manhã nós sejamos abençoados pelo Senhor, que nós sejamos realmente tocados pelo poder da palavra que nos transforma, que esta palavra, Deus, possa encontrar morada em cada um de nós, que esse conhecimento possa nos dar condições, Pai, de nós
nos encontrarmos ainda mais de profundidade na palavra do Senhor, Pai. Toma conta de cada um de nós. Nós sabemos que há muitas pessoas que estão cansadas, há muitas pessoas que estão emocionalmente abaladas, mas nós pedimos o vigor do Senhor, nós pedimos a força do Teu Espírito sobre a vida de cada um de nós, e que nenhuma situação, Deus, venha nos tirar da presença maravilhosa do Senhor. Fala conosco, Deus, ministra sobre nossas vidas e que nós sejamos tocados de uma maneira especial pelo Espírito Santo do Senhor. Obrigado, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Enquanto você se prepara aí, pegando a sua Bíblia, pegando o seu bloquinho, pegando o seu caderno, sua caneta, mais uma aula de introdução bíblica, eu quero que você seja ministrado através dessa linda canção, Situações, Grupo Logos, grupo muito antigo aí, o pessoal das antigas, mas de uma poesia, de uma letra significativa para nossas vidas, e que Deus possa ministrar a sua vida através dessa linda canção aí, em nome de Jesus. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixe enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim.
Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue sim. Jesus me ergue, segue junto a mim. Amém, aleluia, logos, situações, que bênção, né? Jesus é aquele que está conosco e sempre vai nos dar força, aleluia, graças a Deus por isso, que bom saber que temos um Deus que está sempre com a gente. Queridos, vamos lá, então vamos para a nossa aula de número 11 da nossa lição de introdução bíblica. Pastor, eu estou chegando agora, eu não sei por onde vocês estão caminhando, querido. Você tem todas estas aulas, você vai encontrar todas estas aulas lá no nosso canal, o meu canal particularmente, Pastor Neymar, tem lá todas as aulas, e também algumas aulas nós já temos aqui no canal da nossa igreja, tá? Então você não precisa se preocupar, você pode ir lá e se interagir do assunto que nós estamos conversando na nossa escola bíblica. Tá bom? Hoje é a nossa aula de número 11, vou colocar aqui o slide, só um momentinho. Deixa eu abrir aqui certinho, para que a gente possa apresentar a nossa aula de hoje. Muito bem, que bom. Bom, nós vamos então passar aqui a recapitularmos um pouquinho o que nós já vimos durante esse tempo que nós estamos estudando sobre esse assunto de introdução bíblica. Deixa eu só... Muito bem. Bom, nós já aprendemos a respeito da revelação universal de Deus na última aula, né? Nós entendemos que a responsabilidade de Abraão de ser bênção se estende a todas as nações, né? Nós estudamos isso e fomos capazes de entender a importância, e por isso que a revelação de Deus, ela se estende a todos os povos e culturas, foi o que também nós aprendemos na última aula, e que Deus está presente e atuante em toda a humanidade, né? E também aprendemos que Israel é o povo modelo dessa revelação. É muito importante a gente lembrar que, através do exemplo da nação de Israel, Deus quer salvar e libertar todas as nações. Então, ele usa Israel como esse modelo, e aí eu disse várias vezes no estudo que essa planificação da revelação de Deus vai se personificar na pessoa de Jesus Cristo. Então, a gente não pode esquecer esse detalhe, né? E aprendemos que Israel é o povo modelo também, como eu acabei de falar, mas também é importante a gente compreender essa questão de maneira muito enfática. Coloquei 2 vezes aqui, mas tudo bem. Hoje nós vamos estudar sobre localização geográfica do povo da Bíblia. Gente, é fundamental a gente entender isso aqui, tá? É legal a gente saber a respeito do enredo, onde tudo está acontecendo, principalmente quando nós falamos de Bíblia. Então, nós vamos entender onde acontecem as histórias bíblicas, qual é esse contexto geográfico, né? E é interessante que tudo isso acontece numa região muito pequena. Eu coloquei aqui o planeta, né? E hoje eu vou tomar a liberdade de, às vezes, usar o mouse aqui. Na verdade, eu gostaria de estar trabalhando esse assunto com vocês com um aplicativo chamado Google Earth, mas eu não consegui, irmãos. Ele trava muito, seria muito mais legal, eu ia andar com vocês aqui em alguns ambientes, bem mais intenso, assim, mais próximo, né? Mas eu fui fazer o teste essa semana e travava muito, deu muitos erros, e aí não ia adiantar. Então, eu coloquei algumas imagens, né, para facilitar o nosso conhecimento. Mas veja aí, então nós temos o mapa,
do nosso planeta, que é o continente da África, da Europa, da Ásia, né? E aí a gente vai perceber que nós vamos estudar praticamente esse espaçozinho aí. Todo o enredo acontece dentro desse espaçozinho, dentro desse ambiente, né? O palco principal aí, onde se passa a história do povo da Bíblia, é uma região, se a gente for assim, comparar a um estado do nosso Brasil, seria mais ou menos uma região do tamanho do estado de Sergipe. Então, veja só, é uma região muito pequena, é um espaço muito pequeno, né? Eu trouxe até para a gente entender algumas informações numéricas bastante interessantes para você ter uma dimensão do tamanho desse território aí. Quando a gente pensa em planeta Terra, nós vamos perceber que o planeta Terra tem mais ou menos 510 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, toda a esfera do nosso planeta, ok? E aí, quando a gente pega a dimensão do nosso país, que é o Brasil, nós temos mais ou menos 8 milhões 515 mil 767 quilômetros e 49 metros de quilômetros quadrados só o nosso Brasil, de sul a norte, de leste a oeste. Então, esse é o tamanho da dimensão do nosso país. E aí, quando a gente pensa no tamanho do quilômetro quadrado da Palestina, daquela região, nós vamos ter mais ou menos 365 mil quilômetros quadrados, que é o espaço onde acontecem as histórias, né, narradas pela Bíblia ali. Então é muito importante você ter consciência que é nesse espaço aí que nós estamos estudando. Então eu vou aqui, ó, como eu disse, eu vou mexer aqui para poder pôr um apontador a laser. Então, ó, percebe? Então a gente tem aqui, ó, toda essa área que é a Palestina, né, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. E de vez em quando eu vou olhar aqui para baixo, porque eu estou no computador mostrando para vocês, tá? Então, desculpa aí a indelicadeza de não estar olhando na tela. Mas, ó, nós estamos falando desse espaço, aqui a península, que vai cortar para o Egito, aqui na África, enfim. Então, é mais ou menos esse espaço aqui, onde tudo aconteceu, onde todos os fatos são narrados com relação ao estudo da palavra de Deus, ok? Então, vamos entender primeiro umas coisas importantes que nós temos que compreender quando nós falamos a respeito desse ambiente geográfico onde a Bíblia foi narrada. Os nomes da terra de Israel na história fazem toda a diferença, porque quando a gente olha para Israel, quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa assim, é muito comum a gente ter uma ilusão de ler a Bíblia e a gente vê tudo muito pronto, né? A gente já estudou, inclusive, como os livros foram escritos, como a Bíblia foi formada, mas aí nós corremos muitas vezes o risco de ler a palavra de Deus e achar, assim, que de um capítulo para o outro, parece que foi uma questão de horas, né? Mas aí a gente perde um pouco da dimensão de tempo, da dimensão da história, da dimensão de quantas coisas aconteceram para chegar onde se chegou, né? Então é importante e é fundamental a gente compreender isso. Por exemplo, antes da formação de Israel, ninguém chamava essa terra de Israel. Ela era conhecida como Canaã, tá? A terra de Canaã, como mais as pessoas, isso mais ou menos no ano 1250 antes de Cristo, antes de Abraão ser chamado, né? Quando a gente lê lá o texto de Gênesis, no capítulo 12, muito antes disso, essa terra era conhecida como a terra dos cananeus, ok? Então era uma terra que ainda não foi vislumbrada, não foi adquirida pelo povo de Israel, e isso durante muito tempo. Então, depois, quando as tribos de Israel, elas são organizadas, e aí a gente já está falando de não o momento em que Abraão sai, até porque quando Abraão sai, não sei se vocês já perceberam na leitura bíblica, Deus fala sobre essa terra, vai para a terra dos cananeus, vai para Canaã, né? Vai para este lugar. E aí, quando Israel
quando Abraão vem, aí passa vários períodos, Abraão, Isaac, Jacó, ainda nesse contexto, ela é ainda Canaã, ela é conhecida como Canaã, e aí quando vem a formação do povo de Israel em tribos, que aí é gerada as 12 tribos, Israel se apossou da terra com a entrada ali de Josué, né? Vocês vão se deparando com essa história. A partir desse momento, a terra de Canaã, ou Canaã, como nós dissemos assim, ela passa a ser conhecida como terra de Israel, ou terra santa, ou muitas vezes dito na Bíblia como terra prometida. Então, é a partir desse momento, quando as tribos são organizadas, que tudo isso acontece. Ok, aí lá no ano de 931 a.C., após a morte do rei Salomão, e aí a gente vai de outro período, a gente vem ali quando Israel escolhe um rei, que é o rei Saul, aí começa o período da monarquia, e aí vem Saul, vem Davi, aí depois aparece Salomão. Quando Salomão ele toma posse, ele começa a reinar o povo de Israel, vai acontecer uma divisão no reino, né? E aí esse ambiente, esse espaço físico aí, ele vai ser dividido em duas partes. Então a gente vai ter lá no norte o reino de Israel, e aí eu vou mais uma vez aqui andar com o nosso, né? Ó, essa parte mais ou menos aqui, ó, perto do lago de Genazaré aqui, né? Vai ser, essa área toda vai ser o reino de Israel, que é o norte, e mais para baixo aqui, pegando Israel, aqui perto do Mar Morto, tá? Nós vamos ter o reino do sul, que é o reino de Judá, muitas vezes conhecido, ok? Outro título também que é dado a esse local, a esse espaço, é aquele que, no período de Jesus, essa região passa a ser conhecida como Palestina, tá? É quando mais ou menos o povo é dominado pelo Império Romano, aí a gente já está um pouco mais no Novo Testamento, e aí a partir desse momento, essa terra é conhecida como Palestina. E essa Palestina, esse espaço aqui que nós temos aqui, ela era, nesse contexto de Jesus, dividida mais ou menos em 3 partes, tá? Nós tínhamos ali, no Novo Testamento você lê isso com muita clareza, você tinha a região da Judéia, ao sul, que ficava mais ou menos aqui, tá? Ó, mais ou menos aqui na área do Mar Morto, nós vamos ver algumas questões interessantes daqui. Aí você tinha um pouco mais ao centro aqui, assim, ó, opa, mandei muito aqui, mais ou menos nessas regiões aqui, você tem a região da Samaria, né, que é, inclusive, nesse contexto onde ficava a cidade de Samaria, e aí você tem mais ao norte a região da Galileia, que é a região aqui onde Jesus percorreu um bom tempo, né? Que é essa região mais simples, porque aqui tem muitas aldeias, onde Jesus percorreu por muitos momentos. Então, nesse contexto, a região, então, ela tinha 3 províncias, a Judéia, a Samaria e a Galileia. Atualmente, hoje, quando a gente fala dessa região, existem 3 estados hoje nessa região, né? É o estado árabe da Jordânia, que foi ocupada ali no ano de 1967, foi organizada. O outro é o estado de Israel, formado por judeus e árabes nesse contexto, né? E o terceiro é o estado árabe da Palestina, que inclusive a ONU, ela vem desde o ano de 1948 trabalhando ali, implantando com muitas dificuldades, e aí no ano de 1996, que foi intitulada aí Estado Árabe da Palestina, e há muitos conflitos ali, então é uma região bem, bem conflituosa já, essa aqui, né, nessa terceira que eu citei aqui, tá bom? Mas só para que você tenha a título de informação de que espaço nós estamos falando, ok? Vamos seguir aqui o nosso estudo. Então,
para você entender uma questão muito importante, quando a gente lê a Bíblia, esse território de Israel, essa terra de Israel, ela está localizada num lugar muito estratégico. Quando nós observamos aí no mapa a sua posição geográfica, nós notamos claramente que a sua localização está estrategicamente fazendo fronteira, pelo menos, com 3 grandes continentes. Então, nós temos a África, nós temos aí a Ásia e nós temos também a Europa. E aí, para você perceber de uma maneira mais clara, eu fiz aqui, desculpa, eu posicionei aqui no mapa onde estão esses territórios. Então, você tem aqui, ó, a Europa, que fica aí nessa região do Mediterrâneo, né? Fica no lado oeste da terra que nós estamos estudando. E aí nós temos também a Ásia, que fica aqui ao lado leste do mapa, nesta região, e nós temos também a África, que faz aqui fronteira, inclusive, com o Egito, aquela região toda. O que é importante, né? A terra de Israel, gente, ela era uma rota obrigatória, né, para o comércio, especialmente para o comércio de guerra que acontecia entre os povos desses 3 continentes aí. Essa era a porta, é interessante você entender isso, porque ela era a porta para os europeus que vinham do mar, né? Como eu citei aqui, ó, eles vinham do mar, por isso que eu vou olhar aqui e mostrar. Ó, eles vinham dessa região da Europa, eles vinham daqui pelo mar Mediterrâneo, tá? E também fazia a ligação terrestre com o Egito, conforme está aqui, e também fazia a ligação terrestre com a Mesopotâmia, que é toda a região aqui, ó, que hoje é o Iraque, né? Inclusive a Mesopotâmia, não sei se você lembra, a cidade de Ur, ou o território de Ur, como era muito conhecido antigamente, é a região de onde veio Abraão, né? De onde veio a sua descendência, sua família, desculpa, para essa terra de Canaã. Então, eles vieram dessa região para essa região aqui, tá bom? Então, qualquer desequilíbrio que acontecia nesses 3 territórios aqui, nesses 3 ambientes, qualquer grande desequilíbrio ou conflito que acontecia nessa terra aqui, muitas vezes repercutia em grandes consequências trágicas para todas essas regiões. Por isso que a gente vai ler, quando a gente se depara com a Bíblia, a gente vai perceber isso lendo a palavra de Deus. A gente vê muitas vezes essas questões acontecendo. Então, nos primórdios do povo da Bíblia, especificamente no período de Abraão, acontecia um fluxo migratório enorme entre a Mesopotâmia, como eu já falei, e também o Egito. Então, como eu citei, Abraão e sua família eram um desses imigrantes, tá? Abraão era um arameu, como era conhecido naquela época, hoje, atualmente, a região do Iraque, né? Que se tornou um migrante em Canaã, por ordem de Deus, e a gente pode ler isso lá em Gênesis, no capítulo 12, versículos de 1 a 3, né? Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, eu vou ler aqui na minha Bíblia, que ela está aberta, onde a palavra de Deus vai dizer assim: então o Senhor disse a Abraão, ou a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ok? Então, essa é uma região muito bem estratégica, por isso que é uma região muito cobiçada, é uma região que foi palco de muitas guerras. Israel, quem estuda história sabe disso, é uma região muito interessante,
E eu vou mostrar isso agora nesse outro tópico, que é a questão do relevo da terra de Israel. Pastor, por que a gente tem que aprender isso? A gente tem que aprender isso para a gente entender, principalmente, qual é a realidade de onde está inserida as histórias da Bíblia e por que esse povo vivia esses costumes, essas culturas, e tudo tem a ver principalmente com a sua região. Então, com relação ao aspecto físico aqui do relevo de Israel, eu tentei pegar um mapa para a gente trabalhar isso de uma maneira mais interessante, mas eu achei esse que, além de estar em português, tem alguns textos aqui. Eu vou ampliar ele em alguns momentos para a gente trabalhar ele de uma maneira melhor. Mas, essa região aqui, ela é dividida pelo menos em 4 áreas, tá? São 4 áreas que nós temos nessa região. Nós temos a planície litorânea, nós temos o Planalto Central, nós temos a depressão do Rio Jordão e nós temos o Planalto Transjordânico, tá bom? Nós vamos analisar aqui, através do mapa, os aspectos de cada uma dessas áreas. Olha que interessante aqui, eu coloquei para vocês verem um mapa aqui do relevo, vamos dizer, cortado, né? Como se a gente tivesse cortado. Então, a gente tem aqui, bem próximo ao mar Mediterrâneo, nós temos a planície, nós temos aqui os planaltos. Aqui, é esse canal aqui, que vem lá do lago de Genezaré, descendo depois o Rio Jordão por aqui, e aí vai cair no Mar Morto. Então, nós temos essa depressão absoluta aqui, e aí depois nós vamos ter aqui o Planalto Transjordânico, ok? Então, vamos ver que interessante. Quando a gente fala de planície litorânea, nós estamos falando, olhando aqui no mapa, eu vou aumentar ele um pouquinho, para que vocês possam acompanhar. Bom, nós estamos falando aqui, praticamente dessa região toda aqui, tá? Então, essa aqui é a região litorânea, que nós falamos, é uma região de uma excelente área agrícola, tá? Ao norte dessa região, você vai perceber aqui, ela é interrompida bem aqui onde está a mãozinha, pelo Monte Carmelo, tá? E aí você vai abrindo-se ao grande planície fértil aqui de Esdrelon, ou Jezrael, como é conhecido. E aí você vai descendo mais ao sul dessa planície fértil, vai chegando aqui, bem mais ou menos aqui assim, ainda não chegamos na de Saron, tá? Nessa área mais ou menos aqui. Aí, mais ao centro, nós vamos nos deparar com a planície de Saron, que está aqui, nomeado, tá bom? Ao longo da costa marítima nós temos ela. E aí, mais ao sul, nós vamos nos deparar com a planície da Filisteia, tá? Então, toda essa área aqui é uma área muito fértil, tá? Era exatamente nessa área aqui, meus queridos, ao longo dessa faixa litorânea toda aqui, que, deixa eu tirar aqui para vocês entenderem, era ao longo dessa faixa litorânea toda aqui, que vocês vão perceber, aí, agora sim, que passava a estrada que ligava o Egito à Mesopotâmia, tá? Aqui mais abaixo, aqui, nesse contexto aqui, que passava essas estradas. Tá. Aí nós temos também o que chamamos de Planalto Central, vamos lá. Opa! Planalto Central. Aqui o Planalto Central, muito conhecido também, chamado como Montanhas da Cisjordânia, porque Cisjordânia, né? Que significa antes do Jordão. Então, nós temos bem aqui, o Rio Jordão. Então, essas montanhas aqui, é conhecida como Cisjordânia, que está antes do Jordão. Transjordânia, que nós vamos ver depois, está depois do Jordão, tá? Então, olha aí que interessante. Quando nós estamos ao lado oeste do Rio Jordão, que é aqui mais ou menos,
É na mesma região que fica, inclusive, a cidade de Jerusalém, que está bem aqui, ó, onde a mãozinha está, você percebe a cidade de Jerusalém, tá bom? É exatamente nessa faixa que se encontra, ó, eu vou andar mais um pouquinho aqui, ó, é exatamente onde eu estou andando aqui que se encontra o Planalto Central, tá? Quando nós olhamos mais ao sul, nós nos deparamos com as montanhas de Neftali, tá bom? A gente vai se deparar com as montanhas de Neftali, nós vamos se deparar também com a planície de Esdrelon, de Israel, ao norte aqui, ó, tá bom? Bem mais para cá. E ao sul, as montanhas de Judá, que está mais ou menos aqui, ó. Judá. E quando os persas dominaram essa região aqui, quando você estuda isso na Bíblia, principalmente, no ano 539 até o ano, o ano 333 antes de Cristo, foi aqui quando eles dominaram Israel, ela passa a ser conhecida mais tarde como Judéia, né? Região da Judéia, como está aqui, ó, Colinas das Judéias. E é exatamente, meus queridos, neste planalto central que se encontram as cidades mais conhecidas da Bíblia, tá? Você vai perceber que a maioria das cidades da Bíblia, elas estão em montanhas, em locais altos. Então, você é nesse planalto central aí que eu estou mostrando, que você encontra a cidade de Siquém, a cidade de Samaria, a cidade de Siló, a cidade de Jerusalém, a cidade de Belém, a cidade de Hebrom, a cidade e várias outras cidades que a gente vai se deparar ao longo do estudo da palavra de Deus. E é também nesta faixa aqui do Planalto Central que se destacam também os montes, né? Os montes mais conhecidos, né? Por exemplo, o Monte de Merom, o Monte de Tabor, o Monte de Gerazim, o Monte Ebal, o Monte Sião, que inclusive é um monte aqui, ó, vou pegar a mãozinha de novo, é o monte onde Jerusalém ela é construída, no Monte Sião, tá? Então, é exatamente aqui nesse ponto aí que estão todos os montes mais conhecidos da Bíblia, que é no Planalto Central. Aí nós vamos também ver agora a área da depressão do Rio Jordão, que é essa área aqui, ó. Não sei se você sabe disso, mas ó, quando eu trago para cá para mostrar para vocês, ó, deixa eu mostrar ela cortada, fatiada aqui, ó. É essa área aqui, ó, tá? Não sei se você sabe, mas a depressão do Rio Jordão, ou conhecida como depressão absoluta, ela é a depressão mais profunda de todo o planeta. Por isso que, quando a gente estuda a geografia bíblica e a gente pesquisa a questão do mar salgado, ou do mar morto, como é muito mais conhecido, é porque esse mar tem uma concentração muito maior de sal, ele está num nível muito abaixo do mar, está mais ou menos a 392 quilômetros abaixo, metros, desculpa, a 392 metros abaixo do nível do mar, tá? E ele possui esse nome, todos nós já sabemos, porque existe nele uma grande quantidade de sal. Mais ou menos aí ele tem 6 vezes mais sal que o oceano, que os oceanos que nós conhecemos, tá? Então, nessa região aqui, opa, voltando a mãozinha, nessa região aqui é conhecida como a depressão do Rio Jordão, tá? Ou depressão absoluta. Ao norte, nós vamos ter o Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, como muitos conhecem, está aqui, tá? O Mar da Galileia. Nós temos também conhecido como Tiberíades, né? Ou Kinneret, como muitos chamam na região. Nessa região aqui é interessante, gente, que é aqui que eu falei que há muitas aldeias de pescadores nessa região. Quando nós lemos, por exemplo, os evangelhos de Jesus, quando nós nos deparamos com o evangelho de Cristo, é nesta região aqui que Jesus morou, né?
Foi nessa região que Jesus chamou alguns dos seus discípulos, né? Há muito peixe nesse lago, há muito peixe no contexto bíblico que eles tiravam daqui, então era uma região muito conhecida no contexto bíblico, né? E aí, quando a gente vem descendo esse lago, a gente tem aqui algumas montanhas ao redor desse canal, e é daqui que vai surgir o Rio Jordão, tá? Você vê aqui o nome Jordão. O Rio Jordão a gente está vendo aqui, mas ele é cheio de curvas, né? Quando a gente olha de uma maneira mais próxima, assim, do mapa, você percebe isso, né? E é dos altos montes do Líbano que vai surgir, que vai nascer o Rio Jordão, e aí ele vai vindo nesse trecho aqui. É interessante que é conhecido aqui também como Vale do Jordão. Por que é importante eu falar isso? É uma região muito desértica aqui. Pastor, exatamente. Aqui é uma região muito desértica e há muitos oásis. Há muitos oásis nessa região, inclusive é aqui que se encontra um dos oásis muito conhecido da Bíblia, que é o oásis de Jericó, tá? Então é nessa região aqui, nesse espaçozinho aqui, e aí após numerosas curvas que nós vamos descendo o rio vai desembocar bem aqui no Mar Morto, tá? E aí, como eu já disse, o Mar Morto fica aqui ao sul, ok? E aí é aqui que o Rio Jordão ele desemboca. Essa é a área da depressão do Rio Jordão, e a última área que eu quero mostrar para vocês aqui no mapa é também o Planalto Transjordânico. Então a gente entendeu que Cisjordânico é antes do Jordão, tá para cá, e Transjordânico tá aqui, além do Jordão, né? Ou seja, segue do lado leste do mapa do Rio Jordão, enquanto que Cisjordânia está no lado oeste do mapa, Transjordânica está no lado leste do nosso mapa, tá? E aí, olha aqui que interessante você entender. Ele se ergue ao lado leste do Rio Jordão e ao pouco vai baixando de nível até se confundir aqui, ó, com o deserto síriaco arábico que existe aqui, ó. Ok? Nessa região de Amon, de Gileade, tá? É onde fica, por exemplo, o Monte Nebo, mais ou menos aqui, ó, onde está a mãozinha. Monte Nebo que tem 802 metros de altura, tá? Uma informação muito interessante, tanto da Cisjordânia como da Transjordânia, é que a maioria dos rios e córregos que existem neles, aqui nessas regiões, elas secam no período do verão, tá? É importante você saber disso, porque você vai ver trechos da Bíblia em que há secas nesses momentos, né? E com isso só vai ter água, principalmente aqui, ó, na desembocadura do Rio Jordão. Então, há muita seca, principalmente no verão, nessa região. Na Transjordânia, por exemplo, os rios perenes são mais conhecidos como Jamoque, né, que é um rio que está mais ou menos aqui, tá? E aí você vai ter o Jaboque ao centro aqui, Jamoque ao norte, desculpa, aqui, ó. Jaboque ao centro e Amon que está aqui, ó. Tá vendo? São esses três fios, deixa eu levantar mais um pouquinho aqui, ó. São esses três rios que geralmente no verão eles secam totalmente, tá? Beleza? Bem aqui a leste do Rio Jordão. Ok? Então, queridos, essa aí é a região, é o relevo do povo de Israel. E aí, uma coisa também muito importante que eu preciso citar para vocês, e aí a gente vai já concluindo a nossa aula de hoje, a nossa aula é mais informativa, né? Mas é importante você entender por que essa região ela tem uma importância religiosa muito grande para esse povo, tá? Esse espaço aí territorial era considerado sagrado para esse povo, principalmente para o povo de Israel, tá? Havia um profundo sentimento neles, religioso, e que, quando a gente lê alguns textos da palavra de Deus, que eu vou aqui colocar para você entender,
Não vou ler os textos, mas eu vou pedir para que você anote, compare na sua Bíblia, eu vou ler apenas alguns, né? Mas isso fica muito evidente, tá? Por exemplo, quando você lê Gênesis 12, versículo 7, era considerado uma terra sagrada porque era uma herança que Deus havia prometido a Abraão. Gênesis 12, 7 vai dizer assim: o Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. A sua descendência darei. Então, ela é uma terra sagrada para eles, porque eles tinham entendimento de que Deus havia dado a eles essa terra. E aí você pode conferir isso em outros textos, como Gênesis 13, 15, 15, 18, 17, 8, capítulo 26, versos de 3 a 5. Então, um dos motivos era esse. Segundo motivo, conforme o próprio... Aí eu coloquei errado, queridos. Quero pedir perdão. Aí, no caso, seria 1 Reis, tá? Não é Gênesis 12. Eu vou corrigir. Mas é 1 Reis, capítulo 21, versículos de 1 a 16. Anota aí. 1 Reis, capítulo 21, versículos de 1 a 16. Eu errei aqui a informação. Mas o segundo motivo é porque era uma terra que não podia vender. Isso aqui é muito importante. Principalmente quando você lê os versos de 1 a 3 desse texto. Deixa eu ler aqui para vocês, 1 Reis 21, de 1 a 3. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então, era uma herança que eles não podiam vender. Quando você lê Números 36, versículo 7, que aí está certo, tá? Isso fica muito evidente, tá bom? Outra questão também interessante era porque era uma doação de Deus. Quando você lê Josué 24, de 2 a 13, isso fica claro. Eles não podiam, inclusive, era uma terra muito importante e sagrada, porque Deus havia doado para eles essa terra. Deus havia colocado à disposição deles. E eu falo isso porque um outro motivo é porque ela era uma terra partilhada, né? Quando você lê Josué 13, versos de 6 a 8, isso também fica evidente, né? Deus, ele queria que o povo partilhasse essa terra. Todos os habitantes das montanhas, eu estou lendo o texto, desde o Líbano até Miseroth-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Vocês, porém, distribuirá esta terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e de Gade já haviam recebido a herança a leste de Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhe tinha designado. Então, era uma terra para ser partilhada, tá? Não era uma terra para ficar no domínio de uma pessoa só, de um povo só, mas era uma terra para ser partilhada e era uma terra de propriedade exclusiva de Deus. Isso aqui é muito importante, porque Levítico, capítulo 25, 23, vai dizer o seguinte: a terra não poderá ser vendida definitivamente porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Sendo assim, o que esse texto está dizendo? Eles tinham o direito de uso, mas não de propriedade, certo? Porque a terra era de Deus. Então, por essas razões, eles tinham esse valor religioso sagrado da terra em que eles habitavam, ok? Muito bem, então nós chegamos aí
ao final de mais um estudo desta nossa etapa de introdução bíblica. Hoje, é claro, um estudo mais, eu diria assim, informativo, né? A respeito dessa região, a respeito dos aspectos necessários para o conhecimento nos nossos estudos bíblicos, e eu espero que isso possa ajudar você aí no conhecimento da palavra de Deus, ok? Nós temos mais uma lição apenas a respeito de introdução bíblica, e aí nós vamos depois entrar em outros aspectos relacionados à palavra de Deus e do conhecimento do contexto, não só contexto histórico, mas também do contexto literário do assunto quando a gente estuda a palavra de Deus, ok? Eu quero agradecer a você, deixa eu ver se tem alguma pergunta, eu sempre esqueço desse detalhe, né? Não tem pergunta. Opa, tem sim. Pastor, onde fica o Eufrates? O rio Eufrates, ele vai ficar... Eu vou ter que abrir o mapa de novo. Mas eu acho que eu não tenho nenhum mapa aqui, Valéria. Mas eu vou trazer para você essa informação na próxima aula. Ele fica... Deixa eu ver aqui, eu fechei tudo. Valéria, eu vou te trazer, eu prometo que se eu não trouxer, eu vou mandar para você certinho dentro do mapa, tá? Bom, queridos, eu quero lembrar uma coisa muito importante para vocês. Geralmente na sua Bíblia, ou no escrito da sua Bíblia, sempre há alguns mapas. Então, eu recomendo você que todas as vezes que você lê uma cidade, que você lê um rio, um ambiente, que você vá nesse mapa, que você identifique esse espaço geográfico lá no mapa. Isso ajuda muito você a entender a realidade ali dentro daquele contexto, né? Uma vez uma pessoa me perguntou assim, pastor, por que as pessoas mencionam na Bíblia que desciam de Jerusalém? Porque Jerusalém está num monte, então as pessoas desciam, né? Então, todos esses fatos ajudam a gente a compreender, principalmente, a ter uma dimensão maior, melhor dizendo, daquilo que o texto está querendo nos ensinar, tá bom? Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana maravilhosa aí, lembrando que hoje nós vamos estar juntos para celebrar o nosso Deus, e que você possa realmente estar com a gente aí para glorificar, para adorar, para exaltar o nome do nosso Senhor. Um bom dia, um bom domingo, um bom descanso, e Deus contigo, tamo junto, e até o próximo domingo, se Deus quiser, na nossa EBD.